Bom dia, minha gente, um abraço a todos vocês. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? O empate em 0-0 do Bahia contra o Sport de Recife. O futebol é interessante porque tem empates em que o torcedor vai vibrar muito, né? E tem empates que tem o sabor de derrota, que o torcedor chora, como o de ontem. O empate em 0-0 de ontem do Bahia com o Sport de Recife, para a torcida do Bahia, foi um sentimento de derrota, porque o Bahia enfrentava um adversário que não ganhou de ninguém dentro do Campeonato Brasileiro. O Bahia é muito superior, né? E a gente sabe o futebol que o Bahia vem jogando, haja vista o Bahia ser quarto colocado na classificação da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o Sport de Recife, o último colocado, sem nem sequer ter ganho um jogo sequer, já finalizando o primeiro turno. O Sport de Recife está caminhando para ter a pior campanha de todos os tempos de um time em pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E o Bahia ontem já começou errado com a escalação do Rogério Ceni, até que a intenção dele, e a gente não está aqui para ficar julgando e jogando pedra à toa, né? Ou se não, jogando palavras ao vento. A realidade é que quando você para e analisa em colocar um Borducci, por exemplo, um lateral esquerdo, para liberar o Juba para jogar, tem vários aspectos a comentar sobre isso. Primeiro, poxa, eu tenho que colocar um jogador que surgiu para o futebol brasileiro, inclusive a partir daí o Bahia o contratou, lá na Ilha do Retiro, no Sport de Recife, jogando nessa função de um meia mais avançado, até chegando à ponta esquerda. Então, o que é que todos nós imaginamos quando vimos a escalação? Bom, o Rogério vai colocar o Borducci na lateral esquerda, vai soltar o Juba para jogar, para ser um construtor de jogadas ali também pelo lado esquerdo, e o Bahia com certeza vai crescer muito naquela região. Lê do engano. Rogério Ceni deixou o Juba na lateral esquerda e soltou o Borducci para jogar como ponteiro do lado esquerdo. E aí foi uma atrapalhação só do time do Bahia. Ao invés de você produzir mais, você deixou de produzir. Não pelo posicionamento do Borducci, que ele até se posicionou bem dentro da partida no primeiro tempo. Mas o problema do Borducci é a parte técnica, não é a parte tática. O Borducci, ele briga com a bola, não é? E nós vimos isso mais uma vez no jogo de ontem, já tínhamos visto isso no jogo passado. O Borducci tem problemas técnicos. O Borducci, pelo que apresentou até hoje, eu não sei o que é que esse pessoal viu do Borducci jogando na Europa para trazê-lo, porque você imagina um Grupo City com um scout maravilhoso, com vários olheiros pelo Brasil, pelo mundo afora, trazer um jogador como o Borducci, pelo menos até agora, não mostrou esse futebol que todo mundo esperava. Aliás, o Bahia esperou o Borducci por 5 ou 6 meses, vocês lembram? Até ele chegar aqui, o Borducci estava contratado, até abrir a janela, aquela coisa toda, ano passado. E esse Borducci que jogou mais uma vez ontem, entrou pela lateral esquerda, e o Rogério ainda elogia o Borducci, né? É brincadeira, a coisa é muito séria, meu Deus do céu. E aí você, além de não ter ele individualmente jogando bem, ele fecha o corredor para Juba, fecha o corredor para Jean Lucas, e aí é uma atrapalhação só do lado esquerdo do Bahia. Aliás, lado esquerdo do Bahia, que tem o Pulga por ali. E quando o Pulga joga, reparem que o Bahia tem intensidade maior pelo lado direito, com Ademir, com Gilberto, com Everton Ribeiro. Ontem, estranhamente, talvez tenha sido ordem da comissão técnica, jogar pelo lado esquerdo com o jogador Borducci, que aliás perdeu um gol incrível, né? Parecendo o gol que o Lúcio fez contra o Juventude, o Borducci perdeu ontem contra o Sport de Recife, que ele ataca espaço, o zagueiro vai dominar a bola, ele acredita que o zagueiro vai errar, o zagueiro erra, ele toma a bola, vai em direção ao gol, o William José cai para o lado esquerdo, o Ademir está sozinho do lado direito, ele tenta um chute de perna direita, QI, né, do atleta, ainda tem essa falha, além de não ser bom tecnicamente, ainda falta a inteligência de passar a bola para o companheiro que está sozinho do seu lado, com mais facilidade para finalizar. Então, assim, foi um Bahia que a princípio chamou muita atenção essa questão do Borducci pelo lado esquerdo, mas foi um Bahia dominante no primeiro tempo. Bahia que teve quase 68% de bola, de posse de bola. Bahia que chegava com facilidade até a intermediária. O problema é aí. O Bahia não deu um chute dentro do gol do Sport, apesar desse domínio, apesar de jogar no campo do adversário o tempo inteiro.
não deu um chute dentro do gol do Sport no primeiro tempo. Aliás, é praxe, né, isso no Bahia, criar, chegar fácil na intermediária do adversário e na hora da conclusão ao erro, né? Gilberto, mais uma vez, não sei o que está acontecendo. Gilberto não é mais aquele jogador com intensidade, aquele jogador que fazia uma diagonal da intermediária até dentro da área do adversário, né? O Ademir sem muita inspiração também no jogo de ontem. O William José paradão entre os zagueiros, e isso prejudica a evolução dos jogadores de meio de campo, porque se há um centroavante com movimento de um lado e outro, puxa a zaga, puxa os volantes, e os meias, no caso Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre, eles acham espaço para atacar, para entrar na área do adversário. Mas ontem, mais uma vez, o William José ficou muito preso, que aliás perdeu um gol no início da partida, né? Pegou muito mal na bola e terminou perdendo um gol. Do outro lado, lá atrás, o Bahia continua com problema com o goleiro. Mais uma vez, deu uma entregada a seu Ronaldo no início da partida, foi tentar encaixar uma bola, a bola passou, teve que dar o chutão. Na hora que a bola chega no pé dele também, é uma dificuldade para sair, é sempre um Deus nos acuda quando tem que sair jogando com o pé ali o jogador Ronaldo. Então foi um Bahia dominante no primeiro tempo, tomou seus sustos, teve um lance com Barleta ali no final do primeiro tempo, que quase faz o gol, pegou mal na bola, ele sozinho com o Ronaldo, bateu para fora, teve um outro chute cruzado, né, que o Ronaldo aí terminou fazendo uma boa defesa para o Bahia, mas foi um Bahia que, apesar de dominar, não criou essas oportunidades dentro do gol. Houve sim um chute do Caio Alexandre também de fora da área, teve algumas oportunidades o Bahia, como é que eu falei do Iago Borducci que botou para fora, mas dentro do gol o Bahia não conseguiu finalizar. Aliás, o Bahia teve uma finalização dentro do gol, no segundo tempo com Juba, que ele entra na área, dá um drible para um lado, para o outro no zagueiro e chuta e o goleiro defende. E o Rogério Ceni demorou demais para fazer as modificações. Estava todo mundo vendo que o William José estava mal no jogo, que as jogadas do lado esquerdo não estavam saindo com o Borducci. Me pareceu o Juba meio triste dentro do jogo, não estava gostando daquilo que estava acontecendo, que ele estava podado, né? Ele estava com as pernas arrancadas ali, porque ele queria jogar, mas não podia, porque o Borducci estava ali, tomando o seu espaço, o espaço dele atacar. Então, eu senti no jogo que o Juba estava insatisfeito com aquele posicionamento dele dentro de campo. Então, o tiro saiu pela culatra, se é que o Rogério Ceni imaginou em colocar o Juba de lateral esquerdo e o Borducci para jogar. Inclusive, ele fala isso na entrevista coletiva, o Rogério Ceni, que como ele não tinha Pulga e Eric não joga por aquele lado ali, ele pensou que no Borducci ia fazer esse papel de ponta esquerda. Mas, gente, eu não sei de onde é que o Rogério tirou isso. Com outros jogadores ele poderia entrar com o Lúcio e com o William José. O Lúcio fazendo um papel mais de ponta, caindo pelo lado esquerdo. Poderia colocar o Araújo, que é um atacante. O Bahia estava jogando ontem contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, foi realmente uma tarde para esquecer do Bahia, né? Para esquecer do Bahia. Um time que joga com domínio total contra um adversário, inclusive, que estava sem seu capitão ontem, né? O Lima não jogou no meio de campo, que é o capitão do time. Alguns desfalques, mesmo assim o Bahia não conseguiu criar as oportunidades de gol, chutar a bola dentro do gol do adversário e terminou saindo com placar de 0-0. É aquela coisa, né? Vamos preservar os jogadores, vamos colocar o time reserva contra o Retrô, preservar os atletas do jogo contra o Sport. Para quê, gente? Para empatar de 0-0? O Sport, o Bahia vai enfrentar no segundo turno, é um jogo que você recupera. Um jogo como o Retrô, não. O jogo que o Bahia poderia ter vencido por 5-0 lá na Fonte Nova, e aí deixou agora para a próxima quarta-feira. É claro que todos nós imaginamos que o Bahia vai chegar lá e vai ganhar do time do Retrô e vai classificar. Mas o futebol é dentro de campo. Futebol não é falado. Futebol é jogado. E as coisas acontecem dentro do futebol. Imagine a motivação do time do Retrô, inclusive sobre o jogo de ontem, em ver o Bahia sem fazer um gol sequer no fraco time do Sport. Então, o futebol não se brinca, a bola pune, e vamos torcer para que o Bahia, quarta-feira, chegue lá e ganhe e se classifique a próxima fase da Copa do Brasil. Portanto, minha gente, é isso aí. Foi assim que vimos o empate em 0-0 do Bahia contra o Sport. Peço que você se inscreva no canal, se não está inscrito, deixa o like, fortalece aí o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, ótimo domingo.